This call is now being recorded. Muito bem, então começando aí a nossa segunda aula sobre a nossa revisão, está aqui. Então, aqui a gente vai falar hoje sobre a figura do administrador. Então, está aqui. Na sociedade limitada, que nós vamos iniciar agora, que nós vimos aqui, fizemos uma discussão aí com a nossa amiga Rosilane, na sociedade limitada não tem conselho de administração. Esse administrador foi uma das questões que nós respondemos agora no nosso questionário, nas nossas questões. Porque a figura do conselho de administração é um órgão que pertence à sociedade anônima, elas que possuem esse órgão, esses conselheiros. E é o órgão que elege os administradores, elege o presidente. É o conselho de administração que toma essas providências. Então, na sociedade limitada, como já abordado anteriormente, o administrador, de modo geral, é o representante legal da sociedade empresária. Está aí. No que diz respeito à sociedade limitada, o artigo 1060 do Código Civil de 2002 dispõe que... Então, vamos ver aqui o artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. É o que está exatamente aqui no caput que nós colocamos aqui na nossa transparência. Então, parágrafo único diz: a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram esta qualidade. Então, a administração adquirida no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram esta qualidade. Então, está aí o parágrafo 1. Logo, o que está dizendo a transparência, logo, poderá ser administrador aquele escolhido no contrato ou em contrato separado. Muito bem? Inclusive, a gente vai ver aqui algumas características. A este respeito, nós temos aí o professor Fábio Ulloa Coelho, onde ele diz o seguinte: a sociedade limitada tem como representante legal, aí, Rosilane, o administrador, que é escolhido e substituído pela maioria societária qualificada. Unanimidade, 3/4, 2/3 ou mais da metade do capital social. Então, está aí o professor Fábio Ulloa fazendo esta observação no que tange aí a figura do administrador na sociedade limitada. Então, está aí. Continua Ulloa. Nada impede, por outro lado, que a administração seja atribuída a mais de uma pessoa que atuarão no conjunto ou isoladamente, segundo, importante, o previsto no contrato social. Então, não precisa ser exatamente um único administrador. Você pode ter mais de um administrador, como observa o professor Fábio Ulloa. Entretanto, o fato de ter mais de um administrador não quer dizer que a sociedade limitada tenha um conselho de administração. Tá certo? Ela pode ter mais de um administrador, não
um conselho para tal. Está aí. A norma não aborda a escolha dos sócios sobre o administrador ser ou não sócio da empresa, ficando assim a critério deles. Mas importante destacar que, conforme Coelho, só é permitido a escolha de um terceiro estranho ao quadro social desde que o contrato permita tal solução. Então, importante aí, o administrador pode ser também pessoa estranha ao quadro societário, é o que está sendo colocado pelo professor Ulloa, desde que esteja previsto lá no contrato social, como nós já colocamos. O contrato social, ele versa sobre as relações societárias, sobre as relações entre os sócios. É isso que está sendo colocado aí. Caso contrário, deverão os sócios eleger um administrador que pertença ao quadro social da empresa. Então, é o que nós colocamos e o que nós estamos explicando aí. Muito bem? Então, está aí. Então, o que está dizendo essa transparência é que, para um administrador estranho ao quadro social, ele exerça a função de administrador, o contrato social tem que fazer a previsão. Caso o contrato social não faça esta previsão, tá? Obrigatoriamente, o administrador tem que sair do seio, tem que sair da base societária ou do quadro social. É isso que o Ulloa está colocando aí. No entanto, independe de ser sócio ou não, o administrador terá o quê? Um mandato, afirmando Fábio Ulloa Coelho que este poderá ser por prazo indeterminado ou determinado. Está aqui, o Código Civil aqui fala... deixa eu ver aqui, fala mais. Está aqui, 1063, né? Apesar de poder ou prazo ser indeterminado, não significa dizer que este não se cessa. Nesse sentido, regula o artigo 1063 do Código Civil, está aqui. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo se fixado no contrato social ou em ato separado não houver recondução. Então, o que quer dizer aqui é que o administrador é aquela figura que pode ser destituída pelos sócios a qualquer momento. Muito bem? Ou poderá ser destituído no momento em que acabar o mandato, o prazo da sua gestão. É o que está dizendo aí o artigo 1063. Caso se não houver recondução, porque às vezes você tem um administrador que cumpre um mandato de 4 anos, vamos colocar dessa maneira, e depois ele é reconduzido ao cargo, ok? Então, é isso que está sendo dito aí pelo artigo 1063 do Código Civil, tá? Nós colocamos aí, eu já li aqui no nosso Código Civil, aqui, repetindo, o exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo ser fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Está dito aqui. Então, as opções de cessarem o cargo de administração. Portanto, serão 4. Ok? Vamos anotar que isso pode cair na nossa prova também aí.
pelo próprio administrador a qualquer tempo. Sim, ele pode renunciar ao cargo, abrir mão, dizer, olha, eu quero sair, eu tenho outra proposta no mercado para eu trabalhar, então não quero continuar administrando a empresa. Ele vai, pega a malinha dele, arruma e vai embora. Pode cessar pelo término do prazo do contrato social, ok? Pelo término do prazo, é o prazo que está exposto lá no contrato social, o administrador ficará no cargo por tanto tempo, certo? Ou pelo término do prazo do exposto no ato separado, um documento paralelo, ok? E quando não houver recondução. É o que está ali previsto no artigo, né? No artigo 163. Okay? Recondução é no momento em que o cargo, o mandato expira, ele é reconduzido ao cargo para continuar na gestão. Ok? Então, está aí. Então, Fábio Lhô faz mais uma observação. Fábio Lhô, ele expõe as obrigações e os prazos que devem os administradores da sociedade limitada obedecer. Falaremos sobre os prazos segundo Lhoa. Os administradores devem anualmente prestar contas aos sócios reunidos em assembleia anual ou por outro modo previsto no contrato social. Muito bem, então, o administrador tem que prestar conta da sua gestão, ok? Em assembleia, de todas as suas práticas, seus atos, para que a gestão seja transparente, né? A gestão transparente, ela sempre está prestando conta ao quadro societário, aos sócios, vamos colocar assim, como bem colocou Fábio Ulloa. Então, tem. Junto com as contas, apresentarão aos sócios os balanços patrimonial e de resultados que a sociedade limitada, na condição de empresária, é obrigada a levantar. O prazo para estas providências é de 4 meses seguintes ao término do exercício social. Então, o que está dizendo aqui é que o administrador tem que apresentar o balanço, o resultado econômico da sua gestão em assembleia. No período de até 4 meses, após o término do exercício fiscal, que, via de regra, são 12 meses. Ok? Então, é o que está dizendo aí, a responsabilidade do administrador é muito grande, porque ele tem que estar aí com a contabilidade da empresa redondinha, azeitadinha, para que os sócios não questionem a sua gestão, não questionem nenhum ato inerente à sua gestão. Ok? Está aí. Alguma dúvida, é só perguntar aí, pessoal. Além das obrigações acima descritas, os administradores da sociedade limitada poderão ter responsabilidade solidária e ilimitada se omitirem a palavra limitada quando empregarem no seu exercício a firma ou denominação da sociedade. Regulação atribuída ao artigo 1158, parágrafo 3º. Então, você, obrigatoriamente, pessoal, a sociedade limitada, ela tem que ter lá na sua denominação
Rosilene Braga Limitada. Então, se ela omitir a limitada, ok? Isso aí pode gerar um desconforto, como os sócios passarem a responder solidariamente e ilimitadamente. Então, essa sigla limitada, ela é importante para que fique claro para o mercado, para todos interessados, para os credores, os devedores, que é uma empresa limitada. Então, diz o artigo 1158 do Código Civil aqui. Está aqui, Código Civil está aqui. Ele está aqui, ó. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Isso é o que diz o Código. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Então, tem que prestar atenção que, obrigatoriamente, tem que conter a sigla limitada para que não tenha implicações negativas para o sócio, como a responsabilidade solidária e a responsabilidade ilimitada. Ok? Então, a gente fecha aí, fechamos aqui essa. Deixa eu acessar aqui essa aula aqui, para a gente entrar na sociedade anônima aqui. Deixa eu acessar aqui, porque aí fica por etapa, como a gente estava falando, eu começo outra gravação.